Fala galera, sou Gustavo Esteves, estou aqui no canal da Métricas Boss para falar um pouquinho sobre isso que vocês pediram muito. Sim, agora tá no ar, tá valendo o review de livros da Métricas Boss. Vamos lá? O primeiro livro que a gente vai ler aqui, vai comentar e falar sobre ele, é o livro Date Story. Esse é o livro da Nancy Duarte, livro da editora Alta Books. Alta Books, inclusive, já sorteou com a gente um livro desse para as pessoas que ouviram o nosso podcast. Sim, a gente já gravou um podcast sobre esse livro aqui, que deve estar na descrição aqui para você, com todo o time da Métricas Boss. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro aqui, Date Story, é um dos livros que eu li recentemente que eu achei mais fenomenais para qualquer pessoa que quer transformar dados em história e quer saber como contar histórias com dados. A autora, a Nancy Duarte, ela é uma especialista sobre o tema, estudiosa também sobre isso, e esse é o segundo livro dela. Ela tem também um outro livro que ela fala sobre dados, entre outras questões. Mas o Date Story, especificamente, ele é um livro mais voltado para você que quer contar história com dados. Quantos de nós aqui, quando estamos analisando métricas, analisando os números, analisando os dados, a gente pode ter uma primeira percepção, ou nós mesmos acreditarmos que aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está interpretando é super fácil, simples e objetivo. Porém, quando a gente quer transpassar essa análise para os outros, a gente passa a ter dificuldade. E é justamente aqui que o livro atua. Muitas pessoas confundem um pouco esse livro aqui, Date Story, com um outro livro, que é o Storytelling com Dados. O Storytelling com Dados é um outro livro que é mais focado em outra área da parte de dados. E relaxa que a gente vai fazer review dele aqui também, beleza? Mas aqui, no livro da Date Story da Nancy Duarte, é legal a gente resgatar algumas coisas. Quais são elas? A Nancy, ela fala algumas vezes aqui no livro sobre como você deve falar com o seu espectador. A parte legal é que ela menciona aqui alguns pontos que eu queria trazer para vocês que podem ser úteis para você já entender sobre o livro antes mesmo de adquiri-lo, beleza? Inclusive, se você quiser adquirir esse livro, a gente, Métricas Boss, está com uma parceria com a Amazon. E aqui também no link da descrição vai aparecer o linkzinho para você poder comprar o Date Story, um dos livros que eu mais amei nos últimos tempos, quando li. A Nancy Duarte, no livro, ela comenta algumas partes que são interessantes. Uma delas é o que ela chama de método OPC. Para quem não conhece, a gente já gravou vídeo aqui no canal da Métricas Boss há muitos anos atrás, falando de um método que a gente nomeou de OPC, que é um pouquinho diferente do método que a Nancy fala aqui no livro. Porém, o que a Nancy diz desse método OPC? Ela diz que uma das formas mais simples de você levar informações ao seu espectador para que ele possa, de forma simples, prática, rápida e objetiva, entender aquilo que você está passando, é explicar o que, por quê e como. Por isso, OPC. Então, tudo que você está levando, revele o que você está levando, por que isso é relevante e como você está sugerindo que as coisas mudem. Esse como, inclusive, é um dos pontos que a Nancy mais bate no livro. Que toda ação, toda análise que você leva para alguém, ela tem que ter no final uma ação. E essa ação tem que esperar algum tipo de melhoria, algum tipo de evolução naquele cenário que você está trazendo. Por isso, a Nancy ela fala de um método de você utilizar sempre nas suas análises, sempre nas suas explicações, sempre nas suas histórias com dados, um método de sempre explicar o que você vai mudar. Então vamos supor que uma análise você está levando. O que eu estou trazendo? Estou trazendo um histórico, uma evolução, uma análise do porquê a taxa de conversão está abaixo de 20%. Depois eu explico o porquê e contextualizo de forma mais simples por que a taxa de conversão está abaixo ali, caiu 20%. Depois do como, eu explico o que eu vou fazer para que essa taxa de conversão ela cresça. E aí no final, a ação que ela sugere que você deixe o seu espectador alinhado é: com essa ação eu espero, com essa ação esperamos, com essa ação resolvemos. É usar aqui na parte do verbo a conjugação do mesmo, sim. É um livro de matemática, um livro de dados, mas a Nancy fala muito sobre verbos, sobre escrever, sobre falar. E sim, ela explica na conjugação sobre você junto da ação do seu espectador, em conjunto, o que vocês vão fazer e qual a evolução que vocês esperam com a ação que vocês vão tomar. Além de tudo isso que a gente falou aqui, a Nancy ela também fala sobre duas coisas aqui que são bem interessantes. São coisas que a gente vivencia na prática quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma série. Ela explica para nós sermos como os mentores dos filmes de ação. Um exemplo aqui que eu vou usar como nerd que sou é você ser, por exemplo, o Yoda para o Luke Skywalker. Ou então você ser o seu Miyagi para o Daniel San.
é você ensinar o que você está dizendo. E uma coisa que ela explica muito sobre o processo criativo e o processo analítico. Ela diz que o processo analítico é a gente falar sobre dados, mas o processo criativo é a gente ir para a ação. E é muito importante que a gente sempre fale a ação que a gente está levando. E, por último, não menos importante sobre esse livro aqui, que eu curto muito, porque se eu falar mais, também estou começando a falar muito do livro, vocês não vão comprar, é que esse livro, ele mudou totalmente algumas formas como eu atuo no dia a dia com os clientes da Métricas Boss e como toda a Métricas Boss atua no dia a dia com os nossos clientes. Mudou por nós agora, além de termos o nosso próprio método, a gente adaptou o método ao que a Nancy falou um pouco mais aqui no livro. E se tornou muito mais prático para a gente. Um exemplo aqui para terminar é que a Nancy ela fala muito sobre o momento estrela, o momento star das suas análises. E nós aqui na Métricas Boss, a gente transformou o momento star que a Nancy fala em umas adaptações e criamos um acrônimo. A gente criou então aqui na Métricas Boss o momento irado das nossas análises. O que é o momento irado das nossas análises? É o importante resultado ao dado otimizado. Ou seja, quando a gente pegou o que a Nancy falou aqui no livro, ou seja, a gente pegou o OPC, o que, por quê e como, disse a ação que a gente ia executar e o que a gente esperava de resultado dessa ação, na próxima reunião, na próxima análise que nós fizermos com os nossos clientes ou com o nosso time interno, a gente tem que trazer o resultado disso. E por isso, a gente separa esse resultado da ação que promovemos em um momento chamado momento irado. E esse momento irado é um importante resultado ao dado otimizado. Eu tenho certeza que você vai gostar desse livro porque é quase que impossível alguém não gostar desse livro. Mesmo que você não goste tanto de números, métricas, matemática, não sei, é importante você entender como explicar isso. E a Nancy, ela não fala nenhum techniquez. Ela fala sim como explicar isso, como no final, contar a história com dados. Espero que você tenha curtido esse review. Se você já leu o livro, comenta aqui também o que você achou. E se você for ler depois que a gente falou, comenta aqui também a sua opinião durante a sua leitura ou depois de você ler. A gente vai gostar muito de saber a sua opinião sobre o livro Date Story da Nancy Duarte. Valeu!